Boa noite a todos e a todas. Conversando aqui com a nossa amiga Alessandra e contando a ela que o nosso grupo tem sempre aí perto de 20, 25 ouvintes na segunda-feira, às 20 horas, e sempre trabalhando uma tese de doutorado nesse semestre que tenha sido defendida no programa de pós-graduação em Direito da PUC Rio Grande do Sul, na área de Teoria Geral da Jurisdição e do Processo. A gente tem aqui com a gente vários amigos e amigas, mestrandos, doutorandos, mestres, como o João, que está aqui, já abriu a câmera. A gente tem o pessoal todo de Alagoas, que está fazendo o Minter com a gente também, Alessandra, mestrado interinstitucional. A gente tem os mestrandos aqui da casa, a gente tem pessoal da graduação, ou seja, é bem heterogêneo. A gente tem pessoal da especialização em processo civil desse ano, então ele é bem heterogêneo o grupo, né? Dá para falar da graduação até o doutorado, está todo mundo aqui. Aí tem os enxeridos que nem eu, certo? Então, a gente está recebendo hoje, com muita alegria, a professora Alessandra Mizuta, que é mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e do Processo, fez uma tese de doutorado tratando das ações pseudo-individuais e a litigiosidade individual e coletiva. Semana passada, ela nos brindou com uma presença, né, na aula da professora... Quem é que veio semana passada? Eu posso falar ou você está perguntando? Pode. A Gisele? A Gisele, isso. A professora Alessandra apareceu no finalzinho aqui para me detonar, dizendo que, né, eu tinha também feito parte da banca de doutorado da professora Alessandra, que não foi fácil, mas acho que foi, né? Acho que foi, que a tese foi muito bem recomendada pela banca. Então, né, meus parabéns aqui pelo passado e pelo atual, né, trabalho que a professora Alessandra tem feito frente à UBRA. Antes, a UBRA Canoas, e agora à frente aí a direção da UBRA São Jerônimo. Então, meus parabéns à professora Alessandra. Como é que é a nossa dinâmica aqui? Bem tranquilamente, né? Expõe o tempo que achar necessário as principais ideias da tese e depois a gente... Eu já arguí uma vez, então não preciso arguir de novo. Mas, eventualmente, se alguém não tenha feito uma pergunta, se alguém não fizer uma pergunta inicial, eu dou uma provocada, o pessoal ir se soltando e, quem sabe, aí já fazendo algumas perguntas relacionadas, né, ao teu trabalho, né? A gente sabe que já foi defendido, né, Alessandra? Que fique bem claro, né? Já tem o título na mão, aqui não é um tribunal de cassação, né? Aqui é só para a gente discutir as ideias, e eu acho que publicizar também os nossos trabalhos, né, para até incentivar para que, né, eventualmente saia o livro. Não sei se está trabalhando na ideia ou não, né? Mas já quem veio nas outras semanas já tomou um calor e já pensou em algumas coisas para eventualmente, né, colocar aí no livro para que possa, o quanto antes, estar no mercado editorial, aí, completando aí a nossa coletânea de teses defendidas aqui na PUC Rio Grande do Sul. Semestre que vem, se tudo der certo, a gente continuou com o projeto, vendo algumas dissertações de mestrado defendidas, mas hoje, então, com a palavra, a professora Alessandra. Obrigado pelo comparecimento e com a palavra aí pelo tempo que achar necessário. Tá bem. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, dizer para o professor Marco que eu acho que ele sabe disso, mas eu, além de admirá-lo muito como profissional, eu admiro muito como pessoa. Sabe que o professor Marco, na verdade, ele foi professor na UBRA, e quando eu cheguei ele já não estava mais, ele estava na La Salle, se não me falha a memória, então a gente acabou se desencontrando, mas foi por muito pouco tempo que a gente não se encontrou, e assim, só escutei coisas maravilhosas a respeito dele, e depois, quando iniciei as aulas no doutorado da PUC, pude constatar que, de fato, era tudo verdade e um pouco mais, e uma das coisas que a gente discutia muito era como é que o professor Marco faz para dar conta de tudo que ele faz, né? Porque ele está em muitos lugares ao mesmo tempo, e isso até agora eu não consegui resolver. Enfim, continua sendo um mistério. De repente, depois ele conta um pouco para a gente sobre isso. E queria contar para vocês também que depois eu terminei o doutorado na PUC, assim, foi um período muito gostoso. Eu lembro com muito carinho desse período da minha vida. Foi realmente
levando em consideração, né, é estranho falar em trajetória, mas enfim, por falta de uma palavra melhor, essa trajetória acadêmica, esse período, sem sombra de dúvidas, é assim o que eu guardo com o maior carinho. Tanto que, depois de defender o doutorado em 2017, foi em fevereiro de 2017, eu, terminando o doutorado, eu me submeti, na verdade foi concomitante, né, quando eu estava terminando o doutorado na PUC, eu me inscrevi, participei de um processo seletivo para um doutorado na área da educação e hoje estou, acho que esse ano, no comecinho do ano que vem, eu termino o doutorado na área da educação. E eu estou comentando isso com vocês porque vocês vão perceber na minha fala que eu acabei me afastando um pouquinho do processo e na semana retrasada, quando eu participei da atividade aqui do grupo de estudos, isso aconteceu justamente por essa vontade que eu tenho de retomar, na verdade, essa veia, né, processualista. Então, eu já aviso que vou apresentar a minha tese, mas espero que não tenha arguições como na banca, porque talvez nesse lapso temporal aí alguma coisa tenha se perdido na minha memória, mas assim vou me esforçar bastante para conseguir conversar com vocês e ter um diálogo bem proveitoso. Mas também, enfim, só para fazer o fechamento em relação a essa fala inicial, e além de eu ter essa vontade, né, de retomar estudos no processo, isso aconteceu em especial no grupo do professor Marco em razão da temática, né, dessa análise cultural do processo, porque hoje meus estudos eles estão bem concentrados justamente na análise dos estudos culturais, e é claro, né, por ter a formação jurídica, eu acabo fazendo esse link na minha pesquisa atual, então não teria outro grupo que eu gostaria de participar que não fosse realmente esse, e espero dar continuidade aqui, se o professor Marco permitir, que eu possa continuar participando aqui dos encontros do grupo, porque realmente me interessa bastante, eu espero conseguir retomar aí as atividades com o processo para voltar a ser uma processualista raiz. Mas dito isso, então, né, mais uma vez agradecendo o professor Marco, a todos os que estão aqui presentes. Inclusive recebi contato ao longo da semana de algumas pessoas que pertencem ao grupo. Eu queria agradecer muito pelo carinho da acolhida que eu estou recebendo. Eu queria registrar a presença da Alessandra Gauer, que fez o mestrado dela também na PUC, né? E espero que faça o doutorado aí num futuro bem próximo. Obrigada por estar aqui com a gente. Dizer que eu, assim, amo de paixão essa menina, espero que ela tenha aí uma trajetória acadêmica também, já tem, né, uma boa caminhada, que ela siga aí com essa trajetória maravilhosa. Mas, enfim, como o professor Marco antecipou, eu tratei na minha tese sobre as ações pseudo-individuais, e, na verdade, eu não sei se todos enfrentam essa mesma dificuldade que eu enfrentei no início do doutorado, mas um dos grandes desafios, pelo menos o meu foi o maior desafio, foi justamente encontrar uma tese para que eu pudesse desenvolver de fato esse trabalho, e a sugestão dessa temática das ações pseudo-individuais, ela surgiu por parte do professor Tessainer, querido professor Tessainer, que acabou sendo meu co-orientador na tese. A minha orientadora foi a professora Elaine, a quem eu guardo também com muito carinho, né? E por isso, então, vocês vão perceber que eu vou fazer menção especificamente ao professor Tessainer quando eu estiver fazendo essa explicação introdutória a respeito das ações pseudo-individuais, para que eu possa falar, então, a respeito da tese. Existem algumas premissas sobre as quais a gente vai ter que trabalhar, eu vou procurar passar por elas de uma forma um pouquinho mais superficial nesse primeiro momento, aí depois, se vocês entenderem que seria interessante, a gente pode retomar com um pouquinho mais de calma. E a primeira delas... Oi. E Diga. foi a banca, além de mim mesmo, não estou lembrando, eu estou falando, estou ficando velho. Foi. O professor a Elaine, né, obviamente, o Reich, você, o Felipe Gil, a Ângela. Está faltando alguém. Você, o Felipe Gil, a Maria Ângela, eu, a Elaine, o Reichel. E a isso, foram 4. 2 internos, 2 externos, isso, e a professora Elaine. E o professor Tessainer acabou não comparecendo, enfim, porque ele era o co-orientador e
Ele preferiu não participar do ato da banca. E só para fechar a questão a brincadeira do professor Jobim sobre como ele é na banca, assim, existe um misto de sentimentos em relação a isso, sabe? Porque, na verdade, eu acho que todo mundo fica nervoso quando sabe que está sendo avaliado, né? E o professor Jobim, ele é muito elegante nas colocações dele. Então, a gente fica meio sem entender se ele está sendo muito bacana e está realmente corroborando o que você está dizendo, ou se ele está te criticando de tão elegante que ele é. Então, eu ainda tenho dúvida se ele foi realmente carrasco ou se ele foi bonzinho. Mas, assim, né, professor? Parabéns. E realmente deixa a gente meio em dúvida em relação a isso. Mas, então, eu mencionava para vocês a respeito das premissas, né, da tese, e a primeira premissa sobre a qual a gente tem que conversar é sobre os tipos de litigiosidade, e para isso foi utilizado Sérgio Menchini, que vai tratar, enfim, a divisão das litigiosidades entre a individual, que é aquela realmente de varejo, que nós conhecemos, né, um pouquinho, que é a primeira que a gente conhece, inclusive, quando nós estamos na graduação, a coletiva, que vai envolver os direitos coletivos e difusos, e as de massa ou de alta intensidade, né, que resulta da propositura de ações repetitivas ou seriais. E para cada tipo de litigiosidade, então, é claro, a gente aprende isso também na graduação, existem instrumentos processuais correspondentes para que a gente possa buscar, então, esses direitos. Então, para o direito individual, nós temos o Código de Processo Civil, para as coletivas, e aqui eu estou considerando as ações, enfim, estou usando as ações coletivas lato sensu, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o tripé, que cujo microsistema vai ser composto, então, pela ação popular, pela lei da ação civil pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a classificação que o professor Tessainer propõe, não é? E que aqui, então, nas ações coletivas, ele vai incluir as ações transindividuais e também as homogeneizantes. E a litigiosidade em massa, por fim, que vai ser tratada, então, por processo modelo ou test case. E tendo mencionado, então, o professor Tessainer, quando ele vai, então, fazer uma abordagem a respeito desses tipos de ação, ele vai propor, então, uma classificação um pouquinho diferente dessa que eu acabei de mencionar para vocês, porque para ele, as ações coletivas, a tutela coletiva, na verdade, ela vai se fragmentar, como eu antecipei para vocês agora há pouquinho, né? Então, para ele, nós teremos as ações individuais, que serão, sim, tratadas no âmbito do Código de Processo Civil, e aqui não existe nenhuma divergência. Ele vai tratar sobre as ações referentes aos direitos individuais homogêneos, e para ele, nesse caso, ele estaria tratando sobre as ações homogeneizantes, e aqui é importante a gente trazer como referência a obra que inclusive foi a tese de doutoramento dele, né? Do Teori Zavascki, que, enfim, não está mais entre nós, né? E na tese dele de doutoramento, então, em que ele vai tratar a respeito da tutela coletiva, ele faz aquela distinção entre tutela de direito coletivo e tutela coletiva de direitos. E essa distinção aqui para o professor Tessainer, e para a gente compreender, então, essa classificação que ele faz para as ações homogeneizantes, ela é bem importante, porque para o professor Tessainer, as ações homogeneizantes são aquelas que vão tratar especificamente sobre os direitos individuais homogêneos, porque nesse caso nós não estaríamos tratando propriamente de tutela de direito coletivo, e sim tutela coletiva de direitos, já que a gente está lidando, enfim, com vários direitos individuais, enfim, que seria cuja solução, de acordo com a classificação que a gente estava tratando antes, eram aquelas dos processos modelo, né, ou dos test case. Aí, na sequência, ele vai falar a respeito das ações transindividuais, e esta, sim, tem como intenção tratar direitos coletivos, já que ela vai falar, vai tratar de direitos, então, indivisíveis, e, portanto, os direitos difusos e os direitos coletivos estrito sensu, e o próprio professor Tessainer, ele vai tratar de forma um pouquinho mais sucinta, mas ele vai falar a respeito das ações pseudo-individuais. É uma pena que eu acabei não separando aqui para mostrar para vocês,
Mas o professor Tessainer, ele publicou, inclusive por uma editora própria, não sei se ele continua com essa mesma atividade, mas ele publicou um livro bem fininho, de distribuição gratuita, inclusive, se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar pelo professor Jobim, embora eu tenha certeza que ele tem também essa obra, mas eu posso compartilhar com vocês uma obra, ela é bem fininha, em que ele vai tratar a respeito dessas ações sobre as quais eu estou comentando com vocês. E tendo feito, então, ou passado por essas premissas, nesse ponto existem algumas questões que eu queria reforçar, então, para que a gente possa tratar a respeito da tese. Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar é que, enquanto as soluções nas ações individuais, elas vão produzir os seus efeitos entre as partes, e daí eu remeto o grupo ao artigo 506 do Código de Processo Civil, que vai falar que a sentença faz coisa julgada entre as partes, enfim. E o segundo ponto que eu queria reforçar é o de que as soluções para a litigiosidade coletiva, ela vai considerar o interesse ou um direito coletivo como objeto da ação, sendo, no caso, né, um direito difuso, como eu havia comentado antes, ou um coletivo em sentido estrito, e também vai tratar, dentro desse âmbito da litigiosidade coletiva, as regras correspondentes à legitimidade e à coisa julgada, né? Já que as legislações, como a gente vai tratar daqui a pouquinho, a gente vai perceber, então, que essas são duas grandes preocupações quando a gente trata a respeito da litigiosidade coletiva. Eu queria destacar, em especial, então, nesse sentido, o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que vai falar a respeito da legitimidade para a propositura dessa ação, e daí ela vai trazer para a gente, então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista, e as associações, desde que preencham ali, enfim, aqueles requisitos que são estabelecidos nas suas diferentes alíneas. O artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que também vai tratar a respeito da legitimidade para a propositura de ações para a tutela de direitos coletivos, e da mesma forma, ele vai fazer, então, uma limitação a essa legitimidade ao representante do Ministério Público, à União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, e as associações, né, da mesma forma, também, desde que preenchidos alguns requisitos. Eu queria dar um oi, uma pausa só para dar um oi para o Serginho, que acabou de entrar, que é outro querido que eu guardo no coração. Oi, Tudo querida. bom? Tudo. Me enganou, eu vi a foto, achei que ele estava com a câmera aberta, mas tudo bem. Não, nem... Você está aqui. Mas Não. pelo menos a minha voz está. Que bom, então tá bem. Gente, por favor, fiquem muito à vontade para me interromper ou para fazer qualquer observação. O professor Marco me ajuda também, se tiver alguma observação que você queira trazer ao longo da fala, por favor, fica muito à vontade, tá? Então, eu falei do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, falei do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, e o terceiro artigo que eu quero também enfatizar é o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, porque nesse caso ele vai falar justamente sobre a coisa julgada, né, da sentença que vai ser proferida a partir de uma ação coletiva. E ele vai trazer, então, para a gente 3 situações, a primeira, nos seus diferentes incisos, ele vai falar que a coisa julgada, que a sentença vai fazer, coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, vai falar que a sentença vai fazer coisa julgada ultra partes, mas limitada àquele determinado grupo ou categoria ou classe, salvo no caso de improcedência por insuficiência de provas, e daí no artigo 3º ele vai falar sobre o efeito erga omnes apenas no caso de procedência do pedido, né? Então, aí nós temos, então, que se por um lado as ações individuais, elas visam assegurar a observância aos direitos subjetivos dos indivíduos, por outro lado, as ações coletivas, elas têm como intenção, então, tutelar questões que têm repercussão geral, repercussão social dos interesses e dos direitos coletivos, tornando possível, então, o controle das políticas públicas por meio da atuação do Poder Judiciário, né? E onde é que entram as ações pseudo-individuais aqui nesse meio do caminho? Então, nós temos que, quando a gente faz esse estudo dos tipos de litigiosidade, portanto, dos tipos de ação, é claro que essa classificação, como a gente estava comentando antes, né, dos direitos coletivos, individuais e dos massificados,
realizando uma análise teórica e de uma forma um pouco mais superficial, é claro que, no primeiro momento, essa classificação parece ser o suficiente realmente para lidar com os tipos de litigiosidade que a gente tem, que vão emergir aí da nossa convivência social. Só que, quando eu conversava, então, com o professor Tessainer, ele me narrou um caso, inclusive, de uma colega nossa aqui do processo, a professora Mariângela Melhoranza. Essa ação, ela propôs, se eu não me engano, tinha sido em Canela, e que versava especificamente sobre o caso de um cliente dela que era um cadeirante, e que ele estava tendo muita dificuldade de acesso ao foro, porque o foro ele não era, enfim, adaptado, ele não tinha rampas para que essa pessoa conseguisse acessar as dependências do foro, e foi proposta, então, uma ação com a intenção de obrigar, então, o Poder Judiciário, no caso, o foro, a construir rampas de acesso para possibilitar, então, acessibilidade a todas as dependências enfim, do foro, para que aquela pessoa pudesse atuar, né, de forma, tendo acessibilidade. E quando isso aconteceu, surgiu, então, o debate a respeito de que tipo de ação seria essa. Porque, muito embora essa ação tivesse sido proposta de forma individual, e parece não haver muita dúvida em relação à possibilidade de que ela tivesse sido proposta dessa forma, já que, de fato, aquela pessoa estaria em busca de um direito que lhe pertence, né, que é o direito de acesso. Por outro lado, o que se discute é os efeitos da decisão que vai ser proferida, porque, ainda que a ação seja individual, tendo as rampas sido construídas para acesso àquele ambiente, todas as demais pessoas poderiam passar a usufruir dessas mesmas rampas. Então, aí nós estaríamos diante de uma situação em que nós nem estamos diante de uma ação individual, porque os efeitos práticos, inclusive, dessa decisão, ela ultrapassa o indivíduo que propôs a ação, mas ela também não é uma ação coletiva, porque a gente não consegue perceber, nesse caso, a necessidade de substituição processual para a propositura da ação e, portanto, para figurar no polo ativo da demanda. Então, as ações pseudo-individuais, em essência, seria isso. Seriam aquelas ações que têm como objeto, aquelas ações cujo objeto vai atingir toda a coletividade, como era esse caso, né, das rampas, cuja fruição é indivisível, inclusive, porque a gente não tem como falar na divisão das porções da rampa para que uma ou outra pessoa pudesse fazer uso e pudesse, enfim, utilizá-la para acesso, né? Mas, diferente das ações coletivas, ela foi proposta de uma maneira individual. E, em razão do princípio da inafastabilidade, da tutela jurisdicional, de fato, o Poder Judiciário teria que dar ali uma solução a esse caso, que foi, enfim, levado, né, a juízo, que provocou o Poder Judiciário, que, portanto, merecia uma resposta, e a resposta, de fato, foi dada. Né? Então, as ações pseudo-individuais, nesse sentido, elas estariam exatamente entre as ações individuais e as ações coletivas, e por isso, então, para a tese, especificamente, foi afastado o debate, embora ela tenha sido tratado de forma, eu tenha passado pelas ações massificadas, e, portanto, tratado sobre os processos modelo, não era exatamente esse o objeto do estudo. O objeto do estudo seria, então, o tratamento das ações pseudo-individuais, e para isso a gente fez uma aproximação, primeiro, das ações individuais, e por isso a gente tratou a respeito da questão da coisa julgada, e uma aproximação com as ações coletivas, e quando a gente fez isso, foi tratado especificamente a questão da legitimidade, para saber, enfim, se haveria ou não a possibilidade de alguma flexibilização para a propositura das ações coletivas de forma individual, para que a gente pudesse, então, considerar as ações pseudo-individuais como sendo ações coletivas, né? Então, acho que vocês entenderam o exercício. Era, por um lado, aproximar das individuais para ver se ela poderia ser uma ação individual ou considerada uma ação individual e, portanto, para que os seus efeitos de coisa julgada realmente seguisse a mesma lógica das ações individuais, e, por outro lado, aproximamos ela das ações coletivas para ver se haveria a possibilidade de nós flexibilizarmos a legitimidade das ações coletivas e, enfim, nesse caso, dar o tratamento para ela de ação coletiva. Buenos. Então, o meu problema de pesquisa, eu vou fazer a leitura para vocês do problema de pesquisa, embora eu tenha aqui, em linhas gerais, comentado com vocês, né? Mas, enfim,
problema de pesquisa foi o seguinte: considerando os valores constitucionais das características e princípios que embasam a tutela individual e a tutela coletiva, qual o tratamento adequado a ser conferido às ações pseudo-individuais? Sendo os aspectos que essencialmente diferem a tutela coletiva das tutelas individuais, a legitimidade e a extensão da coisa julgada, de que forma esses mesmos elementos devem ser aplicados às ações pseudo-individuais? E aqui eu queria fazer um parênteses, né? Na tese, de forma muito sucinta também, foi tratado a respeito das ações pseudo-coletivas, que seria um outro desvio que a gente encontra dessa classificação que a gente normalmente faz, né? Dos tipos de litigiosidade e, enfim, os instrumentos que são utilizados. Embora eu tenha tratado ali das ações pseudo-coletivas, como não era esse exatamente o objeto da ação, eu deixei essa discussão de lado, mas se vocês quiserem, depois a gente pode tratar um pouquinho a respeito delas também. Aí, enfim, veio a parte das hipóteses. Então, primeiro, a primeira hipótese que foi tratado foi a aproximação, então, das ações pseudo-individuais para que elas tivessem o tratamento como ação coletiva, né? E para fazer isso, então, foi analisado o reconhecimento primeiro de duas espécies de direitos coletivos por parte da doutrina e da jurisprudência, sendo eles os direitos difusos ou transindividuais, caracterizados, portanto, pela indivisibilidade e transindividualidade do direito, já que a titularidade ela pertence a uma coletividade de pessoas e possui um objeto que não pode ser fracionado, devendo sua fruição, portanto, acontecer de forma coletiva e não individual. E os direitos individuais homogêneos, caracterizados justamente pela divisibilidade e de uma titularidade, enfim, determinada, né? Então, seriam categorias embora ambos direitos coletivos, eles estão classificados de forma diferente, e a gente está tratando, então, dessa aproximação com os direitos difusos ou transindividuais, para que a gente conseguisse trabalhar com as ações pseudo-individuais. Aqui nesse ponto, depois eu queria indicar para vocês, o Mazzilli, ele traz um quadro comparativo, quando ele vai falar a respeito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, em que ele vai tratar a respeito da existência, da possibilidade de se determinar, ou pela indeterminabilidade dos grupos que pertencem a cada um desses direitos. Ele vai falar a respeito dos objetos e da origem de cada um deles, que facilita bastante, é bem legal. Eu vou deixar aqui, então, como recomendação para que vocês depois deem uma olhadinha, já me dispondo aqui a encaminhar para vocês esse trechinho do livro, caso vocês tenham interesse, eu posso digitalizar, porque a obra acabou ficando aqui em casa também. E quando eu fiz essa aproximação, né, para tratar a respeito da primeira hipótese, de cara, lembra que a gente falou a respeito do microsistema, né? E quando a gente falou a respeito do microsistema para tratar a respeito dos direitos coletivos, a primeira legislação que eu mencionei foi justamente a ação civil pública. Porém, tudo bem, professor Reich? Ai, que alegria vê-lo! E com uma participação super especial hoje. E quando, enfim, e dentro da tese, quando eu mencionei a questão... Alessandra, o Baixo quer mostrar o que é uma ação pseudo-individual, daí ele já entrou assim. Aqui é assim, aqui... Olha aqui, ele quer aparecer também aqui, quer que o Felipe apareça, mas o Felipe veio depois. Parabéns, Alessandra, eu só vim aqui de enxerido acompanhar um pouquinho do grupo, vocês estão de parabéns. Parabéns. Obrigada. Está concordando, que bom. Enfim, então eu falava a respeito da ação popular e ia mencionar para vocês que ela foi descartada, então, como sendo um objeto de análise, e isso aconteceu... Gente, eu estou recebendo um aviso de que a minha internet está instável. Se por acaso começar a falhar, me avisem, tá? Tá tudo bem? Então tá. Se qualquer coisa, me interrompe, tá, professor Marco? Que acabou de piscar aqui para mim na tela. Enfim, eu mencionava por que a gente não utilizou, então, a ação popular para tratar ou para fazer essa aproximação aqui das ações pseudo-individuais. E, enfim, a motivação ela é bastante simples, né? Porque a ação popular ela se presta para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de uma entidade de Estado que tenha participado, enfim, e que vai tratar da moralidade administrativa, o meio ambiente, o que fugir
divergiria bastante a nossa intenção de estudo, então a ação popular ela foi afastada, então houve uma concentração ali realmente na ação civil pública como parte desse microsistema de tratamento das ações coletivas, somente porque a ação civil pública tem como intenção a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, com objetivo de condenação em dinheiro, aquela coisa toda, enfim, e por isso a ação civil pública ela foi escolhida e a análise acabou se concentrando ali um pouquinho mais nela. Também foi mencionada a possibilidade de mandado de segurança coletivo, embora não tenha ele como parte daquele tripé do microsistema. E, nesse caso, só lembrando, né, que quando a gente fala do mandado de segurança coletiva, a legitimidade ativa, ela acontece por meio de substituição processual autônoma, em que o autor da demanda, ele vai substituir, defender nome próprio, alheio, enfim, né, independente do consentimento das pessoas a quem ele está substituindo. E quando, enfim, foi tratada essa questão da ação civil pública e também o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 82, foi reforçado, e daí a gente passou por toda uma análise, né, doutrinária e jurisprudencial, justamente para analisar a legitimidade e a existência de um elenco estabelecido dentro da legislação, informando quem seriam as pessoas habilitadas, então, a ingressar com essas ações, né, para a defesa de direito coletivo. E, por óbvio, o indivíduo não faz parte, ele não estaria legitimado, então, para ingressar com essa ação. Então, como solução, ou proposição, pelo menos, de solução, para aproximar, então, as ações pseudo-individuais da ação coletiva, foi utilizada a doutrina do professor Antônio Gide, quando ele trata a respeito da representação adequada para as class actions. Foi, então, lá a possibilidade de pessoa individual, para que ele atuasse, portanto, como uma para defender esse, em verdade, está muito baixinho? Muito alto? Para mim está dando alguma instabilidade aqui, só para mim e todo mundo. Tá. Caiu. Vou voltar então. Sai e volta, isso? Consegue? Claro. Eu menciono então que como possibilidade de solução, então, para essa primeira hipótese, foi a adoção que o professor não. Não. Tenta sair e voltar. Consegue tentar? Isso. Tá. Bem, só um minutinho. Já vem, então. Tá. Vamos ver se melhora um pouquinho. Oi, melhorou um pouquinho, será? 100%. Então tá. Então tá bom, então vamos lá. Então eu mencionava para vocês a respeito da questão da legitimidade, né, da ação pseudo-individual, e que a proposição dessa primeira hipótese seria a adoção da representação adequada, inspirada na class action, e daí aqui foi feita uma observação dentro da tese. Faz parte. Problemas técnicos. Eu posso te dublar. Troco. Oi? Eu posso fazer a dublagem. Tu faz e eu... eu vou trocar aqui a operadora, só um minutinho, vamos ver se melhora. Sai da internet de escada e entra no 4G. Abre essa mão. Vamos lá, melhorou um pouquinho, será? Até agora o plano tá bom. Tá, então tá. Me interrompam de novo se
se for necessário. Então, eu mencionava a respeito da representação adequada, inspirada na class action norte-americana, e quando eu fiz uso desse termo, né, claro, representação adequada, para que a gente pudesse aproximar para as ações pseudo-individuais, foi feita a observação de que, nesse caso, e dentro do trabalho, o termo representação, ele não está sendo utilizado com o mesmo sentido que a gente usa dentro do processo civil, porque a gente sabe que ele tem um significado próprio. Nesse caso, a representação adequada, ela estaria sendo utilizada, o termo estaria sendo utilizado como defendido por Antônio Gide, no sentido de ser um porta-voz, né, de ser a pessoa que poderia, então, adequadamente falar em nome de um grupo de pessoas, enfim, que tem os mesmos interesses, portanto. E a segunda hipótese que foi proposta dentro do trabalho, então, foi especificamente nesse ponto, eu só queria lembrar, e eu acabei tratando um pouquinho sobre isso também dentro da tese, do artigo, se eu não me engano, era 333, que tratava sobre o incidente de coletivização da demanda individual, que foi proposta pelo professor... Meu Deus, me deu branco. Me ajuda, professor Jobim. O professor Kazuo Watanabe, que é justamente o autor que eu utilizei, então, como referência para falar das ações pseudo-individuais, porque dentro do Código de Processo Civil, então, havia um instrumento do projeto, né, que previa essa possibilidade de coletivização de uma demanda. Então, era mais ou menos sobre isso que a gente está conversando, né, uma ação que foi proposta individualmente e que lá pelas tantas se percebe que, na verdade, o objeto dela não é um objeto de uma demanda individual, já que o resultado dela acabaria alcançando uma coletividade, e por essa proposição, se eu não me engano, era o 333, haveria, então, a possibilidade de tornar essa ação individual uma ação coletiva, né? Então, acabei falando um pouquinho a respeito disso, e tive, sim, a feliz oportunidade de dividir uma mesa com o professor Sérgio Cruzarinharte em uma atividade que a gente fez dentro da UBRA, e consegui conversar um pouquinho com ele a respeito disso, e depois da fala dele, eu confesso que eu me senti até meio murcha, assim, porque, né, ele tem uma fala tão clara e é tão pontual, ainda bem que ele não estava na minha banca. E a segunda hipótese foi justamente a aproximação da ação pseudo-individual, para que ela recebesse, então, o tratamento como ação individual. Lembrando, então, que nesse caso foi utilizado como a primeira referência Chiovenda, já que Chiovenda vai falar a respeito das relações com multiplicidade de interesses e relações conexas, e quando ele vai tratar a respeito dessa circunstância, ele vai dizer que, olha, existem essencialmente 3 posições possíveis e que são divergentes dentro da doutrina quando a gente está tratando a respeito dessa situação. Na primeira delas, ou a primeira vertente, são daquelas pessoas que entendem que, neste caso, a sentença ela alcança também os sujeitos que não participaram da causa, mas que são sujeitos da relação jurídica, né? Portanto, o segundo posicionamento seria daqueles que entendem em sentido contrário, né? Que, enfim, que não haveria esse alcance. E o terceiro posicionamento é firmado no sentido aqui intermediário entre essas duas primeiras posições, segundo o qual a sentença alcança os terceiros que se beneficiarem, porém não alcança os terceiros quando a decisão for no sentido contrário, né? E a partir disso e a partir dessa fala, foi utilizado, então, o Barbosa Moreira, que justamente fez um desdobramento desse entendimento de Chiovenda, e quando ele faz isso, ele faz a partir da fala do litisconsórcio unitário, e quando ele faz isso, deixa eu só pegar aqui para não me perder, que eu fiz alguns apontamentos, que senão eu esqueço de mencionar alguma coisa para vocês. Quando faz isso, ele vai dizer justamente que dentro dessa hipótese das ações pseudo-individuais, a intenção justamente seria de que o tratamento fosse dado para todas as pessoas que potencialmente seriam litisconsortes dentro dessa ação, já que a gente está falando de pessoas que compartilham, então, dos mesmos direitos, não é? E que por conta, pelo mesmo raciocínio aplicado para o litisconsórcio unitário, se aplicasse, portanto, para essas ações que nós encontramos, então, como sendo as ações pseudo-individuais.
Então, a tese, propriamente dita, ela estaria exatamente no 3º capítulo, ou segunda hipótese, né, que eu acabei de mencionar para vocês, que seria a aplicação do pensamento do Barbosa Moreira de que a coisa julgada erga omnes ocorre mesmo para terceiros. Então, mesmo numa ação individual, quando se percebesse essa possibilidade do litisconsórcio unitário, haveria, então, a extensão da coisa julgada erga omnes. Mas, no final das contas, depois de debater bastante ali com a banca, enfim, que foi super produtivo, cheguei à conclusão de que nem uma coisa nem outra, que não haveria possibilidade nem de se aplicar o tratamento individual, porque, de fato, nós estaríamos indo contra aquilo que dispõe o artigo 506, e nem o tratamento de ação coletiva por conta da legitimidade mesmo, e da impossibilidade legal, porque nesse caso nós estaríamos falando da proposição de uma alteração legislativa, né? Então, lá no final das contas, e depois desse exercício, desses 4 anos, a tese ela não foi confirmada, nenhuma das hipóteses. Em linhas muito gerais, foi isso, professor. E colegas que estão aqui comigo. Agora eu fico aberta aqui para as considerações de vocês. Obrigado, Alessandra. Na verdade, né, passou das expectativas da mera informação da tese, na verdade, né, fez uma grande exposição e uma grande defesa das suas ideias aqui para todos nós do grupo aqui. Nós estamos muito agradecidos, porque foi muito claro a exposição, mesmo para quem não está ligado em toda essa nomenclatura que tu acabou trazendo agora, foi muito compreensível, né? Acredito que tanto para quem já é professor com doutorado, quanto para quem está na graduação, na especialização, no mestrado, ou até mesmo fazendo doutorado, como é o caso do Serginho, que está, né, na verdade, está de mal comigo, porque ele só fica no grupo do Luiz, ele não vai para o meu grupo, não fala nada no meu grupo mais. Só fala no grupo do Luiz, ele vai ver só quando eu pegar ele de vez. Então, acho que a gente está muito agradecido pela tua exposição. Tu sabe que é verdade. Depois eu te pego, deixa comigo. Oxi! Eu ainda tenho tua banca ainda para fazer, não esquece. No meu grupo, ele nem fala no meu grupo. A coisa está bem solta, viu? Para dizer o mínimo. Na semana passada ele escreveu lá um negócio, eu tive que enquadrar ele, lembra? Pois é, mas assim, é bem complicado, né? Sim, não, ele não digita mais, não contribui mais, eu estou ficando triste. Mas enfim, isso tudo a gente brinca, né, Marca? Mas é que o Sérgio a gente quer sempre por perto. Claro, a gente quer ir como falando todos lá. Isso se chama ciúmes. Então, tá tudo certo, Serginho, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tomara que seja só isso. Alessandra, uma coisa que tu ficou de falar, né, antes da gente entrar no debate, assim, de repente, uma breve exposição, até pessoal que, né, não está tão chegado no estudo ainda do processo coletivo em geral, das ações individuais e qualquer outra coisa, nessa ação pseudo-coletiva que acabou de... Só falou um passant, tu podia dar uma conceituação aí para o pessoal, né, saber o que eventualmente ela vem a tratar. Posso fazer uma propaganda? Deve. Está aqui, ó, chegou ontem também. Ó. Finalmente chegou o meu. Chegou. Nossa, demorou? É que eu comprei, além de ganhar os meus de coordenador, eu fui comprar dela. Por que eu vou estar fazendo uma propaganda? Eu comprei alguns também. Eu não paguei, daí eles não tinham mandado, eu paguei, eles mandaram. Que vergonha! Daí... eu falo, não tem mais vergonha de nada. Daí não, professor Jobim. Não, por que eu estou fazendo a propaganda? Porque nessa obra, né, que foi organizada pelos professores Jobim e Reichel, entre outros, né, que é resultante do evento do ano... Foi ano passado, né? Foi ano passado, professor Jobim? Foi, né? Foi ano passado. Eu tive a sorte, acho que porque deve ter sido por ordem alfabética, mas o meu artigo é o capítulo 1 da obra, o que é uma responsabilidade imensa, né? E aqui nesse artigo, eu tratei, claro, né, dentro das possibilidades do espaço que a gente tinha, justamente dessas duas ações, da ação pseudo-individual e da ação pseudo-coletiva. Eu vou pedir licença para fazer a leitura aqui do trechinho que fala das ações pseudo-coletivas, que eu acho que fica mais fácil. Para trazer um exemplo.
O exemplo dessa hipótese seria aquela em que um grupo de indivíduos propõe ação de forma reunida, mas perseguindo satisfação individual de direitos, tendo em vista a individualidade concreta dos pedidos. E dentro da tese, quando eu vou trazer um exemplo dessa situação, eu utilizo o exemplo do sindicato que ingressa com uma ação coletiva, mas para perseguir direito de apenas uma parcela das pessoas que fazem parte, que são sindicalizadas, por exemplo. O grupo de pessoas que teria direito à insalubridade porque atuam dentro das câmeras frigoríficas, muito embora esse sindicato tivesse uma representação muito mais ampla do que isso. Então, quando a gente fala em ação pseudo-coletiva, nós estaríamos falando mais ou menos do inverso do que tratam as ações pseudo-individuais, né? Uma ação que foi proposta de uma forma coletiva, porque ele teve aqui um substituto processual, mas o objeto da ação, na verdade, se a gente for olhar, é um objeto individualizado, né? A gente consegue fracionar esse direito. Seria isso. Feita propaganda, gente, é bem boa a obra. Já estamos esperando a terceira edição para o ano que vem, em junho, que vai ser uma homenagem ao professor Sérgio Arinhardt. Me diz uma outra coisa, né? Existia uma dificuldade inicial, porque o conceito de ação pseudo-individual ele não é unânime na doutrina, né? Não. Um pouquinho disso. Desculpa, fala de novo que falhou aqui para mim. O conceito da ação pseudo-individual ele não é unânime na doutrina, né? Ele encontra críticas na doutrina, né? Sim, encontra. Quando, assim, eu confesso para você que agora eu não vou lembrar em minúcias, né? Mas sim, foi feito durante a pesquisa. Primeiro, não era um material tão vasto assim o que tratava sobre ação pseudo-individual, né? Mas mesmo entre aqueles que tratavam sobre ação pseudo-individual, inclusive existem dos que abordam em alguma medida, existem aqueles que, inclusive, negam a existência dela, né? Que dizem que, olha, não é uma ação, enfim. Isso é uma ação individual, né? Enfim. Sim. Mas, sim, de fato, não é uma unanimidade. Eu me lembro que isso foi uma das discussões que a gente teve na banca, né? Bem interessante. Pessoal, eu arguí a professora Alessandra no doutorado, né? Eu vi que a gente tem aqui, né? O professor Luiz acabou saindo, mas a gente tem o professor Augusto Tange, né? A gente tem o pessoal do doutorado, do mestrado, né? Do Minter em Alagoas, o pessoal que vai entrar esse ano, se Deus quiser. A gente tem o pessoal da graduação que é já considerado, né, num patamar de doutoranda. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Alessandra? É o momento, né? É a oportunidade que se tem de debater com uma professora com doutorado, fazendo segundo doutorado, pesquisando. É essa oportunidade que a gente está dando aqui, né, no grupo, para que se possa vir haver esse contato entre os professores com os estudiosos aí do processo. E de qualquer forma, professor Jobim, só reforçando. Meu Deus, peraí, minha garganta não tá legal e eu tô com medo, sabia? Hoje ela começou a ficar esquisita. Enfim, eu achei que as companhias aéreas estavam fazendo aquela parte de isolamento, né? Lei do engano, todo mundo apertadinho lá. Daí hoje minha garganta tá meio esquisita, tô meio cabreira aqui. Mas como eu comentava, ainda bem que o nosso encontro está sendo virtual. Mas como eu comentava, a intenção é começar a frequentar, professor Jobim, se o senhor me permitir, é claro, né, os encontros, e é claro, né, gente, vai ser uma alegria se vocês quiserem debater, ou não só esse tema, mas como outros, fica à disposição. Assim, a gente tem aquele grupão do Congresso, que não é o grupo de pesquisa, tá? O que eu posso te fazer é te inserir no grupo de pesquisa, que é cheio de professor também, mas que nem o Augusto agora perguntou onde é que está o link, né? Viu, Augusto? É que a gente tem um grupo de pesquisa que a gente vai largando lá de vez em quando os links. Então, se eventualmente se quiserem, ou se tem alguém aqui que não está naquele grupo de pesquisa, me manda um WhatsApp que eu já faço a inserção. Eu sei que o grupo também começa a ficar muito, muito pesado, né? Recebe daqui, de lá, a colar, mas a gente tem um grupo de pesquisa com quase 200 e poucos, né, membros, que está sendo construído ao longo dos 6 anos que eu já estou na PUC, né, que são de especializandos, mestrandos, doutorandos, que vão se formando e vão ficando aí com
com a gente e que vão entrando de vez em quando e recebendo as nossas informações no grupo de pesquisa ali. São informações um pouco diferenciadas daquele grupão, que serve para outras coisas, mas, enfim, se quiser eu te coloco lá. Eu quero. Duas coisas. Eu quero muito, eu agradeço já antecipadamente. E segundo, o professor Jobim é muito pop, né? Só ele para montar os grupos com 200 e tantas pessoas. Quisera eu, se o Augusto também, se não quiser, ficar me passando o WhatsApp, que se perdeu nos... eu quero também, Jobim. Pode me incluir aí. Tá? Senão fica passando o WhatsApp que se perdeu aí no Zoom. Eu não posso te resgatar no Zoom, não sei onde é que tu tá. Não, e eu sozinho numa sala, né? Parecia um cachorro sem dono, assim. Então, eu vou fazer uma pergunta de desconstrução da tese para a Alessandra, já que ninguém veio até então. Né? Não judia, né? Professor. Faz parte, ninguém se manifestou ainda, eu vou perguntar. Não, eu acho que é interessante a gente discutir, porque eu acho que a tua tese vem um pouquinho depois, ou quase que em conjunto a tua defesa, com as ideias do Edilson Vitorelli. Né? As ideias do Edilson Vitorelli vêm a resgatar muitas ideias de Carnelucci de se pensar o processo a partir da lide, né? A partir do litígio. Então, a construção do rito é a partir daquela observação que eu postei dos fatos e das intercorrências que estão, né, acontecendo a partir daquilo que aconteceu. Então, eu vou construindo, né, o meu modelo de processo a partir do direito material, que é o ideal. Não pensar o abstrato para aplicação, mas pensar, né, na lide para a construção eventual daquele determinado rito que vai dar conta da área litigiosa. Então, eu fico pensando, né, se esse monte de conceituação que a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida, em mestrado, em doutorado, como ação pseudo-individual, ação pseudo-coletiva, ação individual, ação coletiva, direito difuso, direito homogêneo, né, direito coletivo estricto sensu, né, não estão em contraposição a essa facilitação que veio, por exemplo, da ideia resgatada, né, do Carnelucci, do que o Vitorelli traz, né, que é poder observar e, em cima disso, construir. Aí não perderia o sentido tudo isso que a gente está conversando aqui. Na verdade, poderia ter feito no dia essa pergunta, mas, sim, vamos pegar o título e depois fazer as mais difíceis. Mas eu vou te falar uma coisa, prof. Jobim. Depois que a gente se afasta um pouco da pesquisa, né? Imagina, se passaram aí 17, 18, 19, em 3 anos se passaram. Tendo ventilado um pouco e pensado em outras coisas, estudado outras coisas, eu concordo muito com a sua fala. Inclusive, a minha vontade de retomar, e eu fiquei muito feliz com o convite, inclusive, de retomar o debate da tese, porque eu acabei não publicando ela, e ela ficou lá no cantinho. Eu fiz os ajustes que a banca me pediu, mas ela acabou ficando lá no cantinho, e para você ver a força que tem as tuas redes sociais. Logo que eu defendi, eu recebi alguns contatos de editoras me propondo a publicação, que eu acabei ignorando, e daí depois disso parou, né? Aí depois da tua publicação, do convite para eu vir aqui, as editoras voltaram a me procurar. Então, gente, acreditem quando eu falo que o professor Jobim é muito pop, realmente. Mas a outra coisa que eu ia dizer é que, agora, reestudando a tese para vir conversar com o grupo, eu tenho uma outra perspectiva sobre ela, e eu concordo muito com a sua fala, no sentido de haver uma preocupação muito grande nessa questão, nessa visão instrumentalista, né, do processo, e da gente realmente dar nome para as coisas, e conceituar, e parará, quando, na verdade, ele poderia ter uma roupagem muito mais útil, né, e é justamente quando a gente... E essa fala, por isso que eu gosto tanto, eu sei que você vai brigar comigo, mas dessa obra da Cultura Escola e Fases Metodológicas e da análise, não sei se você vai lembrar, mas a gente chegou a conversar, eu até estava com ele aqui, do Oscar Chase, agora estava aqui no cantinho também, que eu acabei lendo um pouquinho antes de vir para cá, mas quando a gente faz essa análise, faz essa aproximação realmente da cultura com o processo, a gente percebe realmente soluções diferentes, né? Que não são essa preocupação específica realmente de análise de instrumentos. E eu concordo muito contigo. E eu acho que eu vou acabar publicando a tese, mas um pouquinho diferente, de uma perspectiva um pouco diferente.
Que boa notícia. Na verdade, esse é o nosso semestre no mestrado dessa pandemia. Né? Na verdade, a Isabelle está aqui, eu acho que a Carolina está aqui, o Hélio está aqui, a gente está exatamente conversando no mestrado desse semestre, isso que eu acabei de te perguntar, né? E, inclusive, hoje a tarde inteira foi sobre debates assim, né? Principalmente a partir do princípio da adaptabilidade, que foi um seminário que a Carolina acabou nos apresentando hoje. Então, Você divulga... Esses debates são divulgados no grupo, Jobim? Porque... Não, esse é da aula do mestrado. Não. Da aula. Aula porque, do mestrado, eu tenho muito interesse em assistir, sabe? Até se quando essas temáticas forem debatidas, se você puder divulgar, eu tenho muito interesse, assim, até fico como ouvinte mesmo para escutar, para ficar escutando o que vocês estão dizendo, porque eu tenho muito interesse realmente. E obrigada, Hanna, pela consideração, querida. Ela está mencionando aqui que esteve na banca e que está bem feliz com a minha participação no grupo. Eu fico mais feliz ainda em estar aqui com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que estamos chegando em 1 hora de evento, que é mais ou menos o que a gente sempre faz. Não sei se alguém tem alguma pergunta para o professor Alessandro. Já fiz 3, né? Fiz mais que na banca. Eu tenho. Manda, Sérgio. Que bom que não é uma pergunta. Oi? Que bom que tu viesse falar no meu grupo, finalmente. Não, mas é porque também a Alessandra Misuta, ela merece, né? Todo esse prestígio. Todos os demais que passaram no grupo não merecem a pergunta. Merecem, só que a Alessandra é um pouquinho mais. Então, para mim, a Alessandra merece muito mais. Querido. Ai. O Marcos sempre me pegando ali. Sim. Mas é isso que depois tu não vai ficar nervoso mais com nada na tua vida. Aprende. Essa é a minha função. Quando tu for palestrar para 5.000 pessoas, tu não fica nervoso. Já passou pelo crime, tudo que foi coisa ruim na vida comigo, agora tu, né? Toca a ficha. Sim. Tá formando meu isso, Augusto. Obrigado. A gente não tem que preparar para isso, Augusto. Tá aí, ó. Tem que sair das situações de Mas é um problema de pressuposto lógico, né? Se uma pessoa dentro dessas 5.000 for o Marco, tu tá frito. Concordo bastante. Não, a minha pergunta é mais no sentido assim, como foi para ti todo esse teu caminho de tese? Porque eu assisti a qualificação e depois assisti a defesa e foi aquele momento assim, é uma tese que não se comprova, mas que, por ser tão bem fundamentada, é uma pesquisa típica de um doutor. E aí eu queria que tu falasse como é que foi essa trajetória, porque a gente, na academia, a gente tem muito essa ideia assim, de que a gente tem que ter o resultado. Às vezes o não resultado é um resultado também. A gente pode ver isso mais facilmente, talvez, nas exatas, nos experimentos, enfim. A gente tenta comprovar alguma coisa e não chega lá e diz, olha, precisa de mais estudos. E aí eu queria saber de ti como foi essa tua relação com o desenvolvimento da tua tese. Porque foi aquela coisa, hipóteses não se confirmando, mas tudo muito bem pesquisado, tudo muito bem fundamentado, e por ser uma pesquisa densa, pesada, enfim, forma um doutor. Eu só queria saber isso de ti. Eu complementar a pergunta do Sérgio, Alessandra, porque a minha dissertação de mestrado, né, que foi sobre duração vazada do processo, eu tive o mesmo desfecho. Né? O meu problema não se confirmou com a hipótese. Na verdade, eu iniciei a pesquisa defendendo, na hipótese, que uma indenização pela intempestividade do processo seria o ideal para o Brasil para combate à intempestividade, né, do processo, enfim. Né? Depois que eu estudei o sistema italiano, vi que não ia adiantar praticamente nada. Na verdade, para cada processo ia ter um segundo processo indenizatório, o que não retira o direito do jurisdicionado, mas em que nada resolveria o problema do Poder Judiciário e da duração razoável dos processos. Então, a minha hipótese também não se confirmou, né, na minha dissertação de mestrado. E eu aprendi com o Horácio Vanderlei Rodrigues, que era um professor da Federal do Paraná, aposentado, que a real pesquisa, muitas vezes, não se confirma. E isso não é feio, né? Isso faz parte do jogo. Eu acho que é isso que o Sérgio quer dar de recado aí para quem está nos ouvindo, que está trabalhando com problemas e hipóteses dentro das suas pesquisas. Né? A real pesquisa é aquela que não se confirma.
até podia estar direcionado quando tu faz a hipótese 2, 3 anos atrás. Enfim, eu espero não ter atropelado a tua resposta. Não, mas meu Deus do céu, mas na verdade a minha resposta ela ia ser muito próxima da sua, porque eu me lembro nós tivemos algum evento, não vou lembrar qual exatamente, porque foram vários eventos, né, ao longo desse período enquanto eu fazia o doutorado ali na PUC, mas em um evento eu me lembro de uma fala sua, em que você dizia exatamente isso, que você dizia, olha, não, gente, mas tudo bem, se a tese não se confirma, enfim, aconteceu comigo no mestrado, né? E é claro que quando a gente está desenvolvendo a tese, é óbvio que a gente não parte desse pressuposto, né, de que ela não vai se confirmar. Então, por óbvio, a gente se empenha muito na pesquisa para que ela se confirme, para que alguma hipótese se confirme, né? Mas não se confirmando, tudo bem, também não me senti frustrada por isso. Eu entendi que faz parte, enfim, faz parte do jogo, faz parte da pesquisa, que essa possibilidade existe, e ok, foi dessa maneira para a banca, e eu vou dizer para vocês que claro, eu estou brincando aqui com o professor Jobim em relação à atuação dele da banca, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu me senti muito, é claro, avaliação é avaliação, né? Não é um piquenique para ninguém. Mas eu vou dizer que eu fiquei muito tranquila em relação à maneira como as arguições foram conduzidas, mesmo diante desse resultado. Né, foram falas muito serenas, foram ponderações bastante técnicas, algumas perguntas foram mais complicadas do que outras, mas em relação a essa questão da não confirmação da tese, isso não foi algo que realmente tenha me preocupado. E eu concordo com o professor Jobim, quando ele usa o professor Horácio como marco para que a gente possa tratar a respeito dessa questão da pesquisa, principalmente da pesquisa jurídica, e de fato ele tem assim uma gama de obras e de artigos que ajudam nessa parte, na construção, né? Principalmente na parte metodológica da pesquisa, que vale muito a pena. E, inclusive, ele é tão generoso que ele disponibiliza o drive dele, com todas as obras dele. Então, quem não tiver acesso, me avisem que eu passo, porque eu faço isso com muita tranquilidade, porque ele, inclusive, faz isso, né? Então, ele tem, assim, uma quantidade de material que é realmente bem interessante. Perfeito. E outra coisa, né? A tese não se confirmar não quer dizer que o fenômeno não existe. Um dia eu estava arguindo um doutorando na PUC, né? Acho que era orientando o professor Tessainer, e aí ele veio defender que a tese dele era tese porque não existia nenhum caso ainda julgado no Brasil, e nem na América Latina, e nenhum caso julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu falei, mas para que serve essa tese, então? Assim, vai aplicar onde? Né? A tese que vai aplicar nunca, não tem aplicabilidade prática nenhuma. Você está me trazendo exatamente, né, um negócio contrário que a gente busca na academia, que é a aplicabilidade prática das suas ideias. E tu está achando que, né, é um case de sucesso dizer que tu nunca viu um caso julgado, nem perto de ser julgado em nenhum local, né, perto aqui do Brasil. Então, a Alessandra traz um problema que acontece, que é um drama, né, saber se quem vai a juízo, né, com um direito individual que aparentemente vai ter repercussões fora da sua individualidade, e a partir disso trabalhar em cima de conceitos como ela acabou fazendo na tese. Eu acho que o fenômeno está aí, a não confirmação da tese faz parte do jogo. Né? Alguém mais? Posso fazer uma pergunta? Pode. A título de curiosidade, tá? Parabéns, professora, pela tua exposição. Foi muito clara, foi muito boa. Mas eu fiquei com uma curiosidade, até que nem a gente estava comentando, então, aqui, essa questão, então, do lapso temporal que tu apresentou a tua tese para agora, que tu foi rever ela para apresentação. Tem alguma coisa acerca até do processo coletivo, considerando que ele está cada vez mais em evidência, né, e o estudo, essa questão da instrumentalidade e tudo mais, tem alguma coisa que tu abordou lá na tua tese, que hoje em dia tu olha nela e diz, não, pera, não é assim, que tu mudou de opinião, ou que tu acha que tu poderia fazer diferente? É mais a título de curiosidade mesmo. Obrigada, viu? Imagina, e obrigada, Alana, pela gentileza das palavras. Assim, Alana, eu vou te dizer o seguinte, eu
por ser uma tese de doutorado e por ter que enfrentar as diferentes hipóteses, eu penso que mesmo que eu desenvolvesse ela hoje, eu não deixaria de abordar as questões técnicas processuais que foram abordadas, porque eu acho que faz parte, né? Faz parte, inclusive, da nossa formação. Então, elas teriam que ser abordadas. Agora, o que eu mencionava a respeito desse lapso temporal e do distanciamento, inclusive do próprio processo, né? Porque os últimos 3 anos eu acabei estudando muito mais questões culturais, enfim, não vinculadas especificamente ao direito, mas eu mencionava isso porque, na verdade, é como o professor Jobim estava colocando antes, a gente tem uma preocupação tão grande quando a gente está estudando o processo, e principalmente quando a gente está fazendo um programa de pós-graduação em processo, que o nosso foco acaba sendo realmente nos instrumentos processuais, né? E muito menos no direito que a gente está perseguindo e o resultado último que vai ser alcançado, né? E eu entendo, sim, que uma abordagem cultural, inclusive para a gente analisar essa questão da coletividade, da maneira como essa coletividade trata os direitos, eu acho que ela teria uma contribuição interessante e legal para fazer, para ser incluída agora na pesquisa, já que a intenção é divergir um pouquinho, né, fazer um afastamento dessa questão técnica, porque eu entendo que nesse momento isso seria possível, porque eu não estaria mais trabalhando ou defendendo o trabalho com a intenção de ser uma tese de doutorado, né? Mas para fins de doutoramento, eu acho que eu pelo menos não consigo pensar diferente disso, da maneira como ela foi construída, né? Ou da possibilidade de não tratar de algum instrumento nesse sentido. Acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigada, viu? Respondeu sim. Era a mesma atitude de curiosidade. Obrigada, professora. Era isso, pessoal. Então tá. Então acho que segunda que vem a gente se encontra às 8 horas. Eu estou fechando com o Álvaro, né, Severo, que trabalhou a questão das sentenças em ações coletivas em processos envolvendo associações, né? Eu acho que é um tema interessante também. E aí eu confirmo na semana, porque tem que se desfazer não, né? Mandar a turma de segunda-feira assistir com a gente aqui, eventualmente, a fala dele, e deixar as aulas gravadas também no Moodle para as turmas, então estou fechando isso com ele, mas logo sai o cartaz, certo? Maravilha, obrigado, Alessandra, muito obrigado por tudo mesmo, achei espetacular, tenho certeza que todo mundo sai aqui sabendo pelo menos alguns conceitos importantíssimos para enfrentar aí, né, algumas ideias relacionadas a ações pseudo-individuais. Eu que agradeço. Boa noite, então. Obrigado. Depois te mando o certificado. Tá? Obrigada. E não esquece de me incluir no grupo, por favor. Pode deixar, vou fazer isso. Participar das reuniões. Logo mais. Também deixar. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.